¿No te parece fascinante cómo el argot inglés se filtra gradualmente en contextos más serios? Você não acha fascinante como a gíria inglesa se infiltra gradualmente em contextos mais sérios? Se ha notado una creciente aceptación de términos coloquiales incluso en la escritura académica, ¿verdad? Percebe-se uma crescente aceitação de termos coloquiais até mesmo na escrita acadêmica, não é? Considerando el impacto de las redes sociales, ¿cómo crees que acelerará aún más la evolución del lenguaje inglés? Considerando o impacto das redes sociais, como você acha que isso acelerará ainda mais a evolução da língua inglesa? Es curioso observar cómo palabras originalmente marginales adquieren nuevos significados en el uso común. É curioso observar como palavras originalmente marginais adquirem novos significados no uso comum. La influencia del hip hop y la cultura juvenil ha sido determinante en la propagación de nuevas expresiones, ¿no es así? A influência do hip hop e da cultura juvenil tem sido determinante na propagação de novas expressões, não é mesmo? ¿Qué opinas sobre el debate entre puristas del idioma y quienes abrazan la flexibilidad lingüística? O que você acha do debate entre puristas da língua e aqueles que abraçam a flexibilidade linguística? ¿Crees que el uso excesivo de jerga puede empobrecer la riqueza del vocabulario inglés? Você acha que o uso excessivo de gírias pode empobrecer a riqueza do vocabulário inglês? ¿Cómo se refleja esta evolución en la enseñanza de inglés como lengua extranjera? Como essa evolução se reflete no ensino de inglês como língua estrangeira? Se podría argumentar que el argot es un reflejo de los cambios sociales, ¿no crees? Poderia-se argumentar que a gíria é um reflexo das mudanças sociais, você não acha? ¿No resulta interesante cómo el inglés británico y americano adoptan diferentes modismos de manera distinta? Não é interessante como o inglês britânico e americano adotam diferentes expressões idiomáticas de maneira diferente? A veces, términos que parecen efímeros terminan arraigándose en el léxico formal, ¿verdad? Às vezes, termos que parecem efêmeros acabam se fixando no léxico formal, não é mesmo? ¿Qué estrategias utilizan los diccionarios para incorporar nuevas palabras de origen coloquial? Quais estratégias os dicionários utilizam para incorporar novas palavras de origem coloquial? Se ha visto como el inglés, al ser una lengua global, absorbe influencias de muchísimos idiomas a través del argot. Foi observado que o inglês, por ser uma língua global, absorve influências de muitos idiomas através da gíria. ¿No crees que la informalidad en el lenguaje digital está difuminando las fronteras entre lo formal y lo coloquial? Você não acha que a informalidade na linguagem digital está borrando as fronteiras entre o formal e o coloquial? ¿Cómo afecta la evolución del argot a la comprensión intercultural en el inglés? Como a evolução da gíria afeta a compreensão intercultural em inglês? Se podría decir que el lenguaje formal se adapta constantemente para no quedar obsoleto, ¿no es cierto? Poderíamos dizer que a linguagem formal se adapta constantemente para não ficar obsoleta, não é mesmo? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la difusión y aceptación del nuevo argot inglés? Qual o papel da mídia na disseminação e aceitação do novo jargão inglês? ¿No te sorprende cómo algunas expresiones que antes se consideraban vulgares ahora son de uso común? Não te surpreende como algumas expressões que antes eram consideradas vulgares agora são de uso comum? ¿No crees que la precisión gramatical se está perdiendo un poco con los mensajes de texto? Você não acha que a precisão gramatical está se perdendo um pouco com as mensagens de texto? Se argumenta que la comunicación efectiva trasciende las reglas estrictas,
¿Qué opinas? Argumenta-se que a comunicação eficaz transcende as regras rígidas. O que você acha? A pesar de la informalidad, ¿consideras que una base gramatical sólida es útil para expresarse claramente? Apesar da informalidade, você considera que uma base gramatical sólida é útil para se expressar claramente? En la era digital, ¿la velocidad de comunicación justifica sacrificar la corrección gramatical? Na era digital, a velocidade da comunicação justifica sacrificar a correção gramatical? ¿Será que los errores gramaticales en mensajes de texto reflejan una evolución natural del idioma? Será que os erros gramaticais em mensagens de texto refletem uma evolução natural da língua? Aunque la tecnología avanza, ¿la gramática sigue siendo un pilar fundamental para entender y ser entendido? Mesmo com o avanço da tecnologia, a gramática ainda é um pilar fundamental para entender e ser entendida? ¿No te parece que la gramática ayuda a evitar ambigüedades en cualquier tipo de comunicación, incluso en los textos? Você não acha que a gramática ajuda a evitar ambiguidades em qualquer tipo de comunicação, até mesmo nos textos? Se dice que la gramática es una herramienta para el pensamiento crítico. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Disse que a gramática é uma ferramenta para o pensamento crítico. Você concorda com essa afirmação? ¿Crees que la influencia del inglés en los mensajes de texto está simplificando su estructura gramatical? Você acha que a influência do inglês nas mensagens de texto está simplificando sua estrutura gramatical? A pesar de la popularidad de las abreviaturas, ¿la gramática sigue siendo importante para un lenguaje formal? Apesar da popularidade das abreviações, a gramática ainda é importante para uma linguagem formal? ¿No es cierto que una buena gramática demuestra cuidado y respeto hacia el interlocutor, incluso en un mensaje rápido? Não é verdade que uma boa gramática demonstra cuidado e respeito com o interlocutor, mesmo em uma mensagem rápida? Se debate si la gramática es una imposición artificial o una necesidad para la coherencia lingüística. ¿Cuál es tu postura? Há um debate sobre se a gramática é uma imposição artificial ou uma necessidade para a coerência linguística. Qual é a sua posição? ¿No te preocupa que el uso excesivo de errores gramaticales pueda afectar la calidad del lenguaje a largo plazo? Não te preocupa que o uso excessivo de erros gramaticais possa afetar a qualidade da língua a longo prazo? Se argumenta que la creatividad lingüística florece al romper las reglas gramaticales. ¿Qué piensas de esto? Argumenta-se que a criatividade linguística floresce ao romper as regras gramaticais. O que você acha disso? ¿Crees que la enseñanza de la gramática debería adaptarse a las nuevas formas de comunicación digital? Você acha que o ensino da gramática deveria se adaptar às novas formas de comunicação digital? A pesar de la brevedad de los mensajes, ¿la gramática sigue siendo relevante para transmitir ideas complejas? Apesar da brevidade das mensagens, a gramática ainda é relevante para transmitir ideias complexas. Se dice que la gramática es un reflejo de la cultura y la historia de una lengua. ¿Estás de acuerdo? Disse que a gramática é um reflexo da cultura e da história de uma língua. Você concorda? ¿No te parece que la gramática es esencial para comprender textos más elaborados y complejos? Você não acha que a gramática é essencial para compreender textos mais elaborados e complexos? ¿Crees que la inmersión total es realmente efectiva para dominar el inglés? Você acha que a imersão total é realmente eficaz para dominar o inglês? Para mí, rodearse del idioma constantemente acelera muchísimo el aprendizaje. Para mim, estar cercada pelo idioma constantemente acelera muito o aprendizado.
No subestimes el poder de las series y películas en versión original con subtítulos, ¿verdad? Não subestime o poder das séries e filmes na versão original com legendas, não é mesmo? Se dice que practicar con hablantes nativos es crucial para mejorar la pronunciación. Disse que praticar com falantes nativos é crucial para melhorar a pronúncia. ¿Qué opinas de las aplicaciones móviles para aprender vocabulario inglés? O que você acha dos aplicativos móveis para aprender vocabulário inglês? A veces, la gramática inglesa puede ser un verdadero desafío, ¿no te parece? Às vezes, a gramática inglesa pode ser um verdadeiro desafio, não acha? Considero que establecer metas realistas es fundamental para no desanimarse. Considero que estabelecer metas realistas é fundamental para não se desanimar. En mi experiencia, la música en inglés ayuda a familiarizarse con las estructuras del idioma. Na minha experiência, a música em inglês ajuda a se familiarizar com as estruturas do idioma. Es importante encontrar un método de aprendizaje que se adapte a tu estilo personal. É importante encontrar um método de aprendizado que se adapte ao seu estilo pessoal. ¿Has probado alguna vez a escribir un diario en inglés? Você já tentou escrever um diário em inglês? La lectura de libros y artículos es una excelente manera de ampliar el vocabulario. A leitura de livros e artigos é uma excelente maneira de ampliar o vocabulário. Se comenta que los cursos online ofrecen mucha flexibilidad horaria. Comenta-se que os cursos online oferecem muita flexibilidade de horário. ¿Qué recursos recomendarías para mejorar la comprensión auditiva en inglés? Quais recursos você recomendaria para melhorar a compreensão auditiva em inglês? Para algunas personas, las clases grupales son más motivadoras que las individuales. Para algumas pessoas, as aulas em grupo são mais motivadoras do que as individuais. ¿Crees que es necesario viajar a un país angloparlante para aprender inglés? Você acha que é necessário viajar para um país de língua inglesa para aprender inglês? En mi opinión, la constancia es clave para lograr un buen nivel de inglés. Na minha opinião, a constância é fundamental para alcançar um bom nível de inglês. ¿Qué estrategias utilizas para recordar palabras nuevas en inglés? Que estratégias você usa para lembrar palavras novas em inglês? Se dice que la práctica regular del speaking es esencial para ganar fluidez. Disse que a prática regular de speaking é essencial para ganhar fluência. ¿Qué piensas sobre el uso de tarjetas de memoria flash para aprender vocabulario inglés? O que você acha de usar flashcards para aprender vocabulário em inglês? ¿No crees que el acento andaluz, aunque musical, a veces dificulta seguir una conversación fluida? Você não acha que o sotaque andaluz, embora musical, às vezes dificulta acompanhar uma conversa fluida? Se dice que el voceo en Argentina es un rasgo distintivo, pero ¿no podría ser confuso para alguien de España? Disse que o vozeio na Argentina é uma característica marcante, mas não poderia ser confuso para alguém da Espanha? ¿Qué opinas del yeísmo y su impacto en la pronunciación estándar del español? O que você acha do ieísmo e seu impacto na pronúncia padrão do espanhol? A menudo me pregunto si las diferencias léxicas entre México y Colombia enriquecen o complican la comunicación. Frequentemente me pergunto se as diferenças léxicas entre o México e a Colômbia enriquecem ou complicam a comunicação. El habla chilena, con su rapidez y omisión de sonidos, ¿es un encanto cultural o una barrera lingüística?
A fala chilena, com sua rapidez e omissão de sons, é um encanto cultural ou uma barreira linguística? ¿Consideras que el uso de modismos locales en España es más una muestra de identidad o un obstáculo para los extranjeros? Você considera que o uso de modismos locais na Espanha é mais uma demonstração de identidade ou um obstáculo para os estrangeiros? ¿No te parece fascinante cómo el lunfardo en Buenos Aires ha influenciado la jerga juvenil de otros países? Você não acha fascinante como o lunfardo em Buenos Aires influenciou a gíria juvenil de outros países? ¿Crees que el ceseo en Latinoamérica simplifica la pronunciación o empobrece el sonido del español? Você acha que o cesel na América Latina simplifica a pronúncia ou empobrece o som do espanhol? ¿Qué tan importante es preservar las particularidades dialectales, incluso si dificultan la comprensión general? Quão importante é preservar as particularidades dialetais, mesmo que dificultem a compreensão geral? A veces me cuesta entender algunas expresiones del Caribe colombiano, ¿no te pasa a ti también? Às vezes me custa entender algumas expressões do Caribe colombiano. Não acontece com você também? ¿No crees que el acento canario, con su influencia portuguesa, es un testimonio de la historia de las islas? Você não acha que o sotaque canário, com sua influência portuguesa, é um testemunho da história das ilhas? ¿Qué opinas del uso excesivo de diminutivos en algunos países latinoamericanos? ¿Es adorable o redundante? O que você acha do uso excessivo de diminutivos em alguns países latino-americanos? É adorável ou redundante? ¿Crees que la influencia del inglés en el español moderno está erosionando las diferencias dialectales? Você acha que a influência do inglês no espanhol moderno está erodindo as diferenças dialetais? ¿Qué tan comprensible es para ti el habla de los pueblos indígenas en México, con su riqueza fonética? Quão compreensível é para você a fala dos povos indígenas no México, com sua riqueza fonética? ¿No te parece curioso cómo el español de Uruguay tiene un tono más melódico que otros dialectales? Você não acha curioso como o espanhol do Uruguai tem um tom mais melódico que outros dialetos? ¿Crees que la globalización está homogeneizando el español, perdiendo así su diversidad regional? Você acha que a globalização está homogeneizando o espanhol, perdendo assim sua diversidade regional? ¿Qué tan importante es la entonación en los diferentes dialectos para transmitir emociones y matices? Quão importante é a entonação nos diferentes dialetos para transmitir emoções e nuances? ¿No crees que el español rioplatense, con su influencia italiana, es un ejemplo de la mezcla cultural en América Latina? Você não acha que o espanhol rioplatense, com sua influência italiana, é um exemplo da mistura cultural na América Latina? ¿No te parece asombroso cómo Shakespeare moldeó el inglés que hablamos hoy? Você não acha incrível como Shakespeare moldou o inglês que falamos hoje? Se dice que introdujo cientos de palabras y expresiones nuevas, ¿verdad? Disse que ela introduziu centenas de palavras e expressões novas, não é? La riqueza del vocabulario inglés debe mucho a sus obras teatrales. A riqueza do vocabulário inglês deve muito às suas peças teatrais. Es increíble la cantidad de modismos que aún utilizamos y que provienen directamente de él. É incrível a quantidade de expressões idiomáticas que ainda usamos e que vêm diretamente dele? Se podría argumentar que sin Shakespeare, el inglés sería mucho más simple. Poderia-se argumentar que sem Shakespeare, o inglês seria muito mais simples. ¿Qué opinas de su impacto en la gramática inglesa? O que você acha do impacto dela na gramática inglesa?
A menudo se le atribuye la invención de palabras como "elleval" y "swagger". Frequentemente a ela é atribuída a invenção de palavras como eiebal e savager. Sus personajes han dado origen a expresiones comunes en el lenguaje cotidiano. Suas personagens deram origem a expressões comuns na linguagem cotidiana. ¿Crees que su influencia se limita al ámbito literario? Você acha que a influência dela se limita ao campo literário? La forma en que construía las frases ha dejado una huella imborrable. A maneira como ela construía as frases deixou uma marca indelével. ¿Es sorprendente la persistencia de sus metáforas en el habla actual? É surpreendente a persistência de suas metáforas na fala atual? Se ha estudiado extensamente cómo su uso del lenguaje influyó en la poesía posterior. Foi amplamente estudado como seu uso da linguagem influenciou a poesia posterior. ¿No es fascinante ver cómo sus obras se adaptan y reinterpretan constantemente? Não é fascinante ver como suas obras se adaptam e são reinterpretadas constantemente? Se podría decir que Shakespeare es un pilar fundamental de la lengua inglesa. Poderíamos dizer que Shakespeare é um pilar fundamental da língua inglesa. ¿Qué te parece su habilidad para crear imágenes vívidas con las palabras? O que você acha da habilidade dela de criar imagens vívidas com as palavras? Se ha demostrado que sus obras son una fuente inagotable de inspiración para escritores. Foi comprovado que suas obras são uma fonte inesgotável de inspiração para escritores. Es curioso cómo su lenguaje, aunque antiguo, sigue siendo relevante. É curioso como a língua de vocês, embora antiga, continua sendo relevante. Se podría afirmar que Shakespeare es un autor universal cuyo legado perdura en el inglés moderno. Poderia-se afirmar que Shakespeare é um autor universal cujo legado perdura no inglês moderno. ¿No te parece curioso cómo, literally, se usa para enfatizar algo que no es literal en inglés? Você não acha curioso como literally é usado para enfatizar algo que não é literal em inglês? A menudo, la gente confunde effect y effect, ¿verdad que sí? Frequentemente as pessoas confundem affect e effect, não é mesmo? Se dice mucho, y regardless, pero lo correcto es simplemente regardless. Disse muito e regardless, mas o correto é simplesmente regardless. Es sorprendente la cantidad de errores que se cometen con than y than. É surpreendente a quantidade de erros que se cometem com than e than. ¿Por qué tantos angloparlantes dicen could have en lugar de could have? Es un misterio. Por que tantos falantes de inglês dizem could have em vez de could have? É um mistério. La diferencia entre your y your es básica, pero causa mucha confusión. A diferença entre your e your é básica, mas causa muita confusão. A veces me pregunto si la gente sabe lo que significa realmente irony. Às vezes me pergunto se as pessoas sabem o que realmente significa ironia. ¿No crees que las y fewer tienen usos muy específicos, pero se intercambian constantemente? Você não acha que less e fewer têm usos muito específicos, mas são constantemente trocados? Es gracioso como imply y infer siempre se usan al revés. É engraçado como imply e infer são sempre usados ao contrário. La gente suele decir on accident, cuando lo correcto es by accident.
As pessoas costumam dizer um acidentem quando o correto é by acidentem. ¿Te has dado cuenta de que muchos confunden principal y principal? Você já percebeu que muitas pessoas confundem principal e princípio? A veces, la gente usa disinterested cuando quiere decir uninterested. Às vezes as pessoas usam disinterested quando querem dizer uninterested. ¡Qué lío! Que bagunça! Es común escuchar supposed to en lugar de supposed to, aunque la segunda opción es más precisa. É comum ouvir supposed to em vez de supposed to, embora a segunda opção seja mais precisa. La gente a menudo dice a whole new world cuando simplemente quieren decir a new world. As pessoas frequentemente dizem um mundo totalmente novo, quando simplesmente querem dizer um novo mundo. Es curioso cómo se usa very unique, ya que unique significa único, por lo tanto, no se puede intensificar. É curioso como se usa very unique, já que unique significa único, portanto não pode ser intensificado. A veces me pregunto si la gente entiende la diferencia entre farther y further. Às vezes me pergunto se as pessoas entendem a diferença entre farter e furter. Es sorprendente cuántas personas dicen irrespective of, cuando regardless of es más común y natural. É surpreendente quantas pessoas dizem independentemente de, quando não obstante, é mais comum e natural. La gente suele usar mute point en lugar de moot point, qué error tan común. As pessoas costumam usar ponto mudo em vez de ponto irrelevante, que erro tão comum. ¿Consideran que la influencia del inglés en la tecnología seguirá creciendo exponencialmente? Vocês acham que a influência do inglês na tecnologia continuará crescendo exponencialmente? Se debate mucho sobre si el inglés perderá su predominio con el auge de otras lenguas. Há muito debate sobre se o inglês perderá seu predomínio com a ascensão de outras línguas. No es improbable que veamos una diversificación lingüística en la comunicación global, ¿verdad? Não é improvável que vejamos uma diversificação linguística na comunicação global, não é mesmo? La simplificación del inglés podría facilitar su adopción por hablantes no nativos. A simplificação do inglês poderia facilitar sua adoção por falantes não nativos. ¿Qué papel jugarán las inteligencias artificiales en la traducción y, por ende, en el futuro del inglés? Qual papel as inteligências artificiais desempenharão na tradução e, por conseguinte, no futuro do inglês? Resulta fascinante cómo el inglés ha absorbido vocabulario de tantas culturas diferentes. É fascinante como o inglês absorveu vocabulário de tantas culturas diferentes. ¿Creen que la enseñanza del inglés se centrará más en la comunicación práctica que en la gramática? Você acha que o ensino de inglês vai se concentrar mais na comunicação prática do que na gramática? La estandarización del inglés es un tema complejo, dada su amplia variación dialectal. A padronização do inglês é um tema complexo, dada sua ampla variação dialetal. ¿Será inevitable que surjan nuevas variantes del inglés adaptadas a contextos específicos? Será inevitável que surjam novas variantes do inglês adaptadas a contextos específicos? Se ha sugerido que el globist podría convertirse en una forma de inglés simplificada para la comunicación internacional. Foi sugerido que o globis poderia se tornar uma forma de inglês simplificada para a comunicação internacional. ¿Cómo afectará el aumento del turismo y los intercambios culturales a la evolución del inglés?
Como o aumento do turismo e das trocas culturais afetará a evolução do inglês? Es posible que otras lenguas, como el mandarín o el hindi, desafíen la hegemonía del inglés en el futuro? É possível que outras línguas, como o mandarim ou o hindi, desafiem a hegemonia do inglês no futuro. La accesibilidad a recursos de aprendizaje online está democratizando el acceso al inglés. A acessibilidade a recursos de aprendizagem online está democratizando o acesso ao inglês. ¿Qué implicaciones tiene la dominación del inglés en las minorías lingüísticas? Quais as implicações da dominação do inglês para as minorias linguísticas? Se especula sobre si el inglés se fragmentará en múltiples lenguas mutuamente ininteligibles. Especula-se se o inglês se fragmentará em múltiplas línguas mutuamente ininteligíveis. ¿Cómo influye la cultura popular anglosajona en la propagación del inglés? Como a cultura popular anglo-saxônica influencia a propagação do inglês? ¿Será necesario aprender inglés para acceder a oportunidades laborales de calidad en el futuro? Será necessário aprender inglês para ter acesso a oportunidades de trabalho de qualidade no futuro? La influencia del inglés en la ciencia y la investigación es innegable, ¿no creen? A influência do inglês na ciência e na pesquisa é inegável, não acham? ¿No crees que la poesía inglesa, con su ritmo y rima, ha sido fundamental para fijar pronunciaciones a lo largo de los siglos? Você não acha que a poesia inglesa, com seu ritmo e rima, tem sido fundamental para fixar pronúncias ao longo dos séculos? Se podría argumentar que Shakespeare, por sí solo, enriqueció el vocabulario inglés de una manera inigualable. Poderia-se argumentar que Shakespeare, por si só, enriqueceu o vocabulário inglês de uma maneira incomparável. La novela victoriana reflejó y, a su vez, moldeó las convenciones sociales de la época, ¿verdad? O romance vitoriano refletiu e, por sua vez, moldou as convenções sociais da época, não é mesmo? ¿Qué impacto crees que tienen los dialectos representados en la literatura sobre la percepción de la lengua inglesa? Qual impacto você acha que os dialetos representados na literatura têm sobre a percepção da língua inglesa? Es fascinante cómo autores como Jane Austen sutilmente introdujeron nuevas estructuras gramaticales en el inglés. É fascinante como autoras como Jane Austen sutilmente introduziram novas estruturas gramaticais no inglês. La traducción de obras clásicas inglesas al español, ¿consideras que ayuda a comprender mejor su influencia? A tradução de obras clássicas inglesas para o espanhol, você considera que ajuda a compreender melhor sua influência? ¿Cómo influyen las metáforas y simbolismos presentes en la literatura inglesa en el pensamiento angloparlante? Como as metáforas e simbolismos presentes na literatura inglesa influenciam o pensamento anglófono? Se dice que la literatura de fantasía, como El Señor de los Anillos, ha creado neologismos que ahora son parte del inglés cotidiano. Disse que a literatura fantástica como O Senhor dos Anéis criou neologismos que agora fazem parte do inglês cotidiano. ¿No te parece increíble cómo la literatura inglesa ha documentado la evolución de las costumbres y modales a través del tiempo? Você não acha incrível como a literatura inglesa documentou a evolução dos costumes e modos ao longo do tempo? ¿Qué papel juega la literatura infantil en la transmisión de valores y normas lingüísticas a las nuevas generaciones? Qual o papel da literatura infantil na transmissão de valores e normas linguísticas para as novas gerações? La influencia del inglés antiguo, preservada en obras como Beowulf, es innegable, ¿no crees? A influência do inglês antigo, preservada em obras como Beowulf, é inegável, não acha?
¿Cómo la literatura inglesa ha contribuido a la difusión de modismos y expresiones coloquiales? Como a literatura inglesa contribuiu para a difusão de modismos e expressões coloquiais? Se podría decir que las obras de Chaucer son un espejo del inglés medieval, ¿verdad? Poderíamos dizer que as obras de Chaucer são o espelho do inglês medieval, não é mesmo? ¿Qué importancia tiene el contexto histórico en la interpretación de textos literarios ingleses? Qual a importância do contexto histórico na interpretação de textos literários ingleses? La literatura inglesa, a menudo, desafía las normas gramaticales establecidas, ¿no es así? A literatura inglesa frequentemente desafia as normas gramaticais estabelecidas, não é mesmo? ¿Cómo la literatura inglesa ha influido en el desarrollo de otras lenguas, incluido el español? Como a literatura inglesa influenciou o desenvolvimento de outras línguas, incluindo o espanhol? ¿No te parece que la literatura inglesa es un laboratorio constante de experimentación lingüística? Você não acha que a literatura inglesa é um laboratório constante de experimentação linguística? La prosa de Virginia Woolf, con su flujo de conciencia, revolucionó la sintaxis inglesa. A prosa de Virginia Woolf, com seu fluxo de consciência, revolucionou a sintaxe inglesa. ¿No crees que la brevedad de Twitter ha influido en nuestra capacidad de construir frases complejas? Você não acha que a brevidade do Twitter influenciou nossa capacidade de construir frases complexas? Se observa una tendencia a simplificar el lenguaje debido a las limitaciones de caracteres en plataformas como X. Observa-se uma tendência a simplificar a linguagem devido às limitações de caracteres em plataformas como X. La informalidad que impera en redes sociales ha permeado, quizás peligrosamente, la escritura formal. A informalidade que impera nas redes sociais permeou, talvez perigosamente, a escrita formal. ¿Cómo impactan los emojis en la riqueza expresiva del idioma inglés? Como os emojis impactam a riqueza expressiva da língua inglesa? Resulta evidente que el uso constante de abreviaturas en mensajes instantáneos afecta la ortografía. Fica evidente que o uso constante de abreviações em mensagens instantâneas afeta a ortografia. ¿Será que las redes sociales están fomentando una cultura de escritura más visual que textual? Será que as redes sociais estão fomentando uma cultura de escrita mais visual do que textual? La necesidad de captar la atención rápidamente ha llevado a titulares sensacionalistas y frases impactantes, ¿no te parece? A necessidade de captar a atenção rapidamente tem levado manchetes sensacionalistas e frases impactantes, não acha? Se podría argumentar que la escritura en redes sociales es una forma de comunicación distinta, con sus propias reglas. Poderia-se argumentar que a escrita em redes sociais é uma forma de comunicação distinta, com suas próprias regras. ¿Qué opinas sobre la proliferación de errores gramaticales en los comentarios y publicaciones online? O que você acha da proliferação de erros gramaticais em comentários e publicações online? La inmediatez de las redes sociales ha disminuido la reflexión previa a la escritura, ¿verdad? A imediatidade das redes sociais diminuiu a reflexão prévia à escrita, não é? ¿Consideras que las plataformas como Instagram han promovido un lenguaje más superficial y centrado en la imagen? Você considera que plataformas como o Instagram promoveram uma linguagem mais superficial e focada na imagem? ¿No te parece curioso cómo se han creado nuevos modismos y expresiones gracias a las redes sociales? Você não acha curioso como novos modismos e expressões foram criados graças às redes sociais?
¿Crees que la escritura en inglés se ha vuelto más fragmentada y menos coherente debido a las redes sociales? Você acha que a escrita em inglês se tornou mais fragmentada e menos coerente por causa das redes sociais? ¿Cómo influyen los algoritmos de las redes sociales en el tipo de contenido escrito que consumimos? Como os algoritmos das redes sociais influenciam o tipo de conteúdo escrito que consumimos? ¿Será que la escritura en inglés está perdiendo matices y sutilezas debido a la influencia de las redes sociales? Será que a escrita em inglês está perdendo nuances e sutilezas devido à influência das redes sociais? ¿No es interesante cómo se han adaptado los estilos literarios a los formatos de las redes sociales? Não é interessante como os estilos literários se adaptaram aos formatos das redes sociais? ¿Qué efectos tiene la exposición constante a diferentes estilos de escritura en línea en nuestra propia forma de expresarnos? Quais efeitos a exposição constante a diferentes estilos de escrita online tem em nossa própria forma de nos expressarmos? ¿Crees que la presión por obtener likes y comentarios afecta la autenticidad de la escritura en inglés? Você acha que a pressão por curtidas e comentários afeta a autenticidade da escrita em inglês? ¿No crees que la entonación en inglés es particularmente difícil de dominar para los hispanohablantes? Você não acha que a entonação em inglês é particularmente difícil de dominar para os falantes de espanhol? A veces, la diferencia entre schip y schip parece minúscula pero es crucial. Às vezes a diferença entre chip e sheep parece minúscula, mas é crucial. Se necesita mucha práctica para que los estudiantes dejen de traducir fonemas directamente del español. É necessária muita prática para que os alunos parem de traduzir fonemas diretamente do espanhol. La pronunciación correcta de las vocales cortas en inglés a menudo presenta problemas significativos. A pronúncia correta das vogais curtas em inglês frequentemente apresenta problemas significativos. Es frustrante ver cómo los alumnos se esfuerzan con sonidos que no existen en su lengua materna. É frustrante ver como os alunos se esforçam com sons que não existem na língua materna deles. Considerando la cantidad de excepciones, ¿cómo se aborda la enseñanza de las reglas fonéticas? Considerando a quantidade de exceções, como se aborda o ensino das regras fonéticas? La influencia del acento regional puede complicar aún más el aprendizaje de la pronunciación. A influência do sotaque regional pode complicar ainda mais o aprendizado da pronúncia. A menudo, los estudiantes tienen miedo de equivocarse y no se atreven a practicar con fluidez. Frequentemente, os alunos têm medo de errar e não ousam praticar com fluência. La conexión entre la ortografía y la pronunciación en inglés es, a veces, completamente ilógica. A conexão entre a ortografia e a pronúncia em inglês é, às vezes, completamente lógica. ¿Qué estrategias consideras más efectivas para mejorar la claridad al hablar? Quais estratégias você considera mais eficazes para melhorar a clareza ao falar? La enseñanza de los grupos consonánticos puede ser un verdadero desafío, ¿no te parece? O ensino dos grupos consonantais pode ser um verdadeiro desafio, você não acha? Es importante enfatizar la importancia de escuchar activamente para desarrollar una buena pronunciación. É importante enfatizar a importância de ouvir ativamente para desenvolver uma boa pronúncia. A veces, los alumnos confunden sonidos similares como B y V. Às vezes, os alunos confundem sons similares como B e V. La dificultad para distinguir entre los diferentes sonidos de TH es muy común.
A dificuldade em distinguir entre os diferentes sons de TH é muito comum. Se podría argumentar que la pronunciación inglesa es más compleja que la de otros idiomas. Poderia-se argumentar que a pronúncia inglesa é mais complexa do que a de outros idiomas. La falta de exposición a hablantes nativos puede obstaculizar el progreso en la pronunciación. A falta de exposição a falantes nativos pode dificultar o progresso na pronúncia. ¿Cómo motivas a los estudiantes para que trabajen en su pronunciación fuera de clase? Como você motiva os alunos a praticarem a pronúncia fora da sala de aula? La práctica constante con trabalengüas puede ser una forma divertida de mejorar la articulación. A prática constante com trava-línguas pode ser uma forma divertida de melhorar a articulação. ¿No crees que la influencia del inglés americano en el británico es cada vez más evidente, especialmente entre los jóvenes? Você não acha que a influência do inglês americano no britânico está cada vez mais evidente, especialmente entre os jovens? Se ha notado un cambio significativo en la pronunciación de ciertas palabras debido a la exposición constante al inglés americano. Foi notada uma mudança significativa na pronúncia de certas palavras devido à exposição constante ao inglês americano. Resulta curioso cómo el léxico británico está adoptando términos estadounidenses en áreas como la tecnología y los negocios. É curioso como o léxico britânico está adotando termos americanos em áreas como tecnologia e negócios. ¿Qué opinas sobre el uso de "gotten" en lugar de "got", una característica muy americana que se está filtrando? O que você acha do uso de gotten em vez de got, uma característica muito americana que está se infiltrando? A veces, la simplificación gramatical del inglés americano parece más atractiva para los hablantes no nativos. Às vezes, a simplificação gramatical do inglês americano parece mais atraente para os falantes não nativos. La exposición a series y películas estadounidenses ha acelerado la adopción de modismos americanos en el Reino Unido. A exposição a séries e filmes americanos acelerou a adoção de modismos americanos no Reino Unido. ¿Consideras que esta influencia es una amenaza para la identidad lingüística británica? Você considera que essa influência é uma ameaça para a identidade linguística britânica? ¿Es posible que el inglés británico esté perdiendo su formalidad característica a causa del americano? É possível que o inglês britânico esteja perdendo sua formalidade característica por causa do americano? Se observa una tendencia creciente al uso de elevator en lugar de left, incluso en contextos formales. Observa-se uma tendência crescente ao uso de elevador em vez de lift mesmo em contextos formais. ¿Crees que el inglés americano ha influido más en la jerga juvenil británica que en otras áreas del lenguaje? Você acha que o inglês americano influenciou mais a gíria juvenil britânica do que outras áreas da língua? ¿Qué impacto tiene el inglés americano en la escritura formal británica, como en artículos académicos o informes? Qual o impacto do inglês americano na escrita formal britânica, como em artigos acadêmicos ou relatórios? ¿Es cierto que el inglés británico ha influido en la pronunciación de algunas palabras en ciertas regiones de Estados Unidos? É verdade que o inglês britânico influenciou a pronúncia de algumas palavras em certas regiões dos Estados Unidos? ¿Cómo crees que las diferencias entre ambos dialectos afectarán la comprensión mutua en el futuro? Como você acha que as diferenças entre os dois dialetos afetarão a compreensão mútua no futuro? ¿Se ha notado una adaptación de estructuras sintácticas americanas en la escritura británica contemporánea? Você notou uma adaptação de estruturas sintáticas americanas na escrita britânica contemporânea?
¿Qué papel juega Internet y las redes sociales en la difusión de modismos americanos en el Reino Unido? Qual o papel da internet e das redes sociais na disseminação de gírias americanas no Reino Unido? Es posible que esta influencia sea recíproca, con términos británicos adoptados en el inglés americano. É possível que essa influência seja recíproca, com termos britânicos adotados no inglês americano? ¿Qué opinas sobre la creciente popularidad de expresiones americanas como awesome o cool en el habla británica cotidiana? O que você acha da crescente popularidade de expressões americanas como avezome ou cool na fala britânica cotidiana? ¿Crees que la influencia del inglés americano está erosionando las diferencias regionales dentro del propio Reino Unido? Você acha que a influência do inglês americano está erodindo as diferenças regionais dentro do próprio Reino Unido? ¿No crees que algunas palabras en inglés se han vuelto obsoletas con el tiempo? Você não acha que algumas palavras em inglês se tornaram obsoletas com o tempo? Se ha debatido mucho sobre si ciertas expresiones inglesas ya no tienen cabida en el uso moderno. Tem se debatido muito sobre se certas expressões inglesas já não têm lugar no uso moderno. Considerando la evolución del idioma, ¿qué términos ingleses te parecen prescindibles? Considerando a evolução da língua, quais termos ingleses você acha dispensáveis? Sería beneficioso simplificar el vocabulario inglés eliminando palabras redundantes o poco utilizadas. Seria benéfico simplificar o vocabulário inglês eliminando palavras redundantes ou pouco utilizadas? En tu opinión, ¿existe alguna palabra inglesa que cause confusión innecesaria y debería ser eliminada? Na sua opinião, existe alguma palavra em inglês que cause confusão desnecessária e deveria ser eliminada? A veces me pregunto si el inglés no sería más claro sin ciertas construcciones gramaticales arcaicas. Às vezes me pergunto se o inglês não seria mais claro sem certas construções gramaticais arcaicas. ¿Qué impacto tendría la eliminación de palabras inglesas en la literatura y el arte? Qual impacto a eliminação de palavras inglesas teria na literatura e na arte? Se dice que algunas palabras inglesas tienen connotaciones negativas que podrían evitarse. Disse que algumas palavras em inglês têm conotações negativas que poderiam ser evitadas. En el contexto actual, ¿qué términos ingleses te resultan particularmente inapropiados? No contexto atual, quais termos em inglês você considera particularmente inadequados? No es cierto que el inglés ha adoptado demasiadas palabras de otros idiomas, creando una complejidad innecesaria. Não é verdade que o inglês adotou muitas palavras de outros idiomas, criando uma complexidade desnecessária? A veces pienso que el inglés tiene demasiados sinónimos, lo cual puede ser confuso. Às vezes penso que o inglês tem sinônimos demais, o que pode ser confuso. Se ha sugerido que algunas palabras inglesas son inherentemente ambiguas y deberían ser reemplazadas. Foi sugerido que algumas palavras em inglês são inerentemente ambíguas e deveriam ser substituídas. En mi experiencia, ciertas expresiones inglesas suenan anticuadas y fuera de lugar en la conversación cotidiana. Na minha experiência, certas expressões em inglês soam antiquadas e deslocadas na conversa cotidiana. ¿Qué palabras inglesas te parecen particularmente difíciles de entender para los no nativos? Quais palavras em inglês você acha particularmente difíceis de entender para quem não é falante nativo? Se podría argumentar que algunas palabras inglesas son simplemente innecesarias y podrían eliminarse sin pérdida significativa. Poderia-se argumentar que algumas palavras em inglês são simplesmente desnecessárias e poderiam ser eliminadas sem perda significativa.
¿No crees que el inglés podría beneficiarse de una revisión exhaustiva de su vocabulario? Você não acha que o inglês poderia se beneficiar de uma revisão completa do seu vocabulário? En mi opinión, algunas palabras inglesas son demasiado largas y complicadas para ser utilizadas con frecuencia. Na minha opinião, algumas palavras em inglês são muito longas e complicadas para serem utilizadas com frequência. ¿Qué términos ingleses te parecen particularmente difíciles de traducir a otros idiomas? Quais termos em inglês você acha particularmente difíceis de traduzir para outros idiomas? ¿No crees que la narrativa es el corazón mismo de cualquier idioma? Você não acha que a narrativa é o próprio coração de qualquer idioma? La riqueza del inglés reside en su capacidad para evocar imágenes vívidas a través de relatos. A riqueza do inglês reside em sua capacidade de evocar imagens vívidas através de narrativas. Se dice que la estructura de una historia influye en cómo percibimos el mundo, ¿verdad? Disse que a estrutura de uma história influencia como percebemos o mundo, não é mesmo? ¿Cómo crees que la evolución del inglés ha afectado a las técnicas narrativas? Como você acha que a evolução do inglês afetou as técnicas narrativas? El uso de metáforas en el inglés puede transformar una simple frase en algo profundamente conmovedor. O uso de metáforas em inglês pode transformar uma simples frase em algo profundamente emocionante. ¿Qué papel juega la ambigüedad en el arte de contar historias en inglés? Qual o papel da ambiguidade na arte de contar histórias em inglês? A veces, las palabras más sencillas del inglés son las que tienen mayor poder narrativo. Às vezes, as palavras mais simples do inglês são aquelas que têm maior poder narrativo. ¿Consideras que la cultura angloparlante fomenta especialmente el desarrollo de habilidades narrativas? Você considera que a cultura de língua inglesa promove especialmente o desenvolvimento de habilidades narrativas? ¿De qué manera la poesía en inglés explora los límites del lenguaje para contar historias? De que maneira a poesia em inglês explora os limites da linguagem para contar histórias? La elección de un narrador en inglés puede cambiar completamente la perspectiva de una historia. A escolha de um narrador em inglês pode mudar completamente a perspectiva de uma história. ¿No es fascinante cómo el inglés permite crear personajes tan complejos y multifacéticos? Não é fascinante como o inglês permite criar personagens tão complexos e multifacetados? Se podría argumentar que la gramática inglesa, con su flexibilidad, facilita la experimentación narrativa. Poderia-se argumentar que a gramática inglesa, com sua flexibilidade, facilita a experimentação narrativa. ¿Qué impacto tienen los dialectos del inglés en la forma en que se cuentan las historias? Qual o impacto dos dialetos do inglês na forma como as histórias são contadas? La musicalidad del inglés, con sus ritmos y acentos, puede intensificar el impacto emocional de una narración. A musicalidade do inglês, com seus ritmos e acentos, pode intensificar o impacto emocional de uma narrativa. ¿Cómo crees que la traducción afecta a la esencia narrativa de un texto en inglés? Como você acha que a tradução afeta a essência narrativa de um texto em inglês? ¿No te parece increíble cómo el inglés puede transportar a los lectores a mundos completamente diferentes? Você não acha incrível como o inglês pode transportar os leitores para mundos completamente diferentes? La capacidad de crear suspense en inglés es, sin duda, un arte. A capacidade de criar suspense em inglês é, sem dúvida, uma arte. ¿Qué elementos del lenguaje inglés consideras esenciales para una buena narración?
Quais elementos da língua inglesa você considera essenciais para uma boa narrativa? ¿Consideras que la brevedad es crucial en un correo electrónico profesional? Você considera a brevidade crucial em um e-mail profissional? La claridad en el asunto. ¿No crees que facilita la gestión del tiempo de los destinatarios? A clareza no assunto. Você não acha que facilita a gestão do tempo dos destinatários? En tu experiencia, ¿qué errores comunes se deben evitar al redactar correspondencia formal? Na sua experiência, quais erros comuns devem ser evitados ao redigir correspondência formal? ¿Cómo influye el tono en la percepción de un mensaje escrito? Como o tom influencia a percepção de uma mensagem escrita? Se ha notado que una estructura bien definida mejora significativamente la comprensión, ¿verdad? Foi notado que uma estrutura bem definida melhora significativamente a compreensão, não é mesmo? ¿Qué estrategias recomiendas para mantener un estilo profesional sin sonar distante? Quais estratégias você recomenda para manter um estilo profissional sem soar distante? En ocasiones, ¿es preferible una llamada telefónica a un correo electrónico extenso? Às vezes, uma ligação telefônica é preferível a um e-mail longo? ¿Qué importancia le das a la revisión ortográfica y gramatical en este contexto? Qual importância você dá à revisão ortográfica e gramatical neste contexto? La personalización del mensaje. ¿Consideras que aumenta la probabilidad de una respuesta positiva? A personalização da mensagem, você considera que aumenta a probabilidade de uma resposta positiva? ¿Qué opinas sobre el uso de emojis en un correo electrónico laboral? O que você acha do uso de emojis em um e-mail profissional? En la comunicación escrita, ¿cómo se puede transmitir empatía y profesionalismo al mismo tiempo? Na comunicação escrita, como transmitir empatia e profissionalismo ao mesmo tempo? ¿Qué herramientas digitales te resultan útiles para la redacción de correos electrónicos efectivos? Quais ferramentas digitais você considera úteis para a redação de e-mails eficazes? Se dice que el uso adecuado del usted es fundamental en la correspondencia formal, ¿estás de acuerdo? Disse que o uso adequado do você é fundamental na correspondência formal, você concorda? En tu opinión, ¿cómo ha evolucionado la redacción de correos electrónicos en los últimos años? Na sua opinião, como evoluiu a redação de e-mails nos últimos anos? La concisión, ¿es un arte que se puede aprender y perfeccionar con la práctica? A concisão é uma arte que se pode aprender e aperfeiçoar com a prática? ¿Qué consejos darías a alguien que está aprendiendo a redactar correos electrónicos profesionales en inglés? Que conselhos você daria a alguém que está aprendendo a redigir e-mails profissionais em inglês? En el ámbito laboral, ¿cómo se puede adaptar el lenguaje a diferentes culturas y destinatarios? No âmbito profissional, como se pode adaptar a linguagem a diferentes culturas e destinatários? ¿Qué impacto tiene una buena redacción en la imagen profesional de una persona o empresa? Qual o impacto de uma boa redação na imagem profissional de uma pessoa ou empresa? ¿No crees que a veces el inglés usa comparaciones implícitas de una manera muy sutil? Você não acha que às vezes o inglês usa comparações implícitas de uma maneira muito sutil? La riqueza del idioma inglés reside en su capacidad para pintar imágenes con figuras retóricas cotidianas. A riqueza da língua inglesa reside em sua capacidade de pintar imagens com figuras retóricas cotidianas.
Se podría argumentar que las metáforas en inglés son como ventanas a otras perspectivas. Poderia-se argumentar que as metáforas em inglês são como janelas para outras perspectivas. ¿Qué tan común es encontrar símiles que describan emociones en el habla inglesa diaria? Quão comum é encontrar comparações que descrevam emoções na fala inglesa diária? A menudo, las expresiones idiomáticas inglesas son esencialmente metáforas cristalizadas, ¿verdad? Frequentemente, as expressões idiomáticas inglesas são essencialmente metáforas cristalizadas, não é mesmo? ¿Es posible que el uso excesivo de símiles en inglés pueda sonar artificial o pretencioso? É possível que o uso excessivo de símiles em inglês possa soar artificial ou pretensioso. ¿Cómo influyen las metáforas inglesas en la comprensión de conceptos abstractos? Como as metáforas inglesas influenciam a compreensão de conceitos abstratos? En el inglés conversacional, ¿se prefieren las metáforas a los símiles para mayor impacto? Na linguagem coloquial inglesa, metáforas são preferidas a símiles para maior impacto? ¿No te parece fascinante cómo el inglés utiliza animales en metáforas para describir características humanas? Você não acha fascinante como o inglês usa animais em metáforas para descrever características humanas? ¿Qué papel juegan las metáforas inglesas en la creación de humor y sarcasmo? Qual o papel das metáforas inglesas na criação de humor e sarcasmo? Se podría decir que el inglés es un idioma particularmente rico en metáforas relacionadas con la luz y la oscuridad. Seria possível dizer que o inglês é uma língua particularmente rica em metáforas relacionadas à luz e à escuridão? ¿Cómo se traducen las metáforas inglesas al español manteniendo su significado y efecto original? Como se traduzem as metáforas inglesas para o espanhol mantendo seu significado e efeito original? ¿Qué tan importante es el contexto para interpretar correctamente una metáfora en inglés? Quão importante é o contexto para interpretar corretamente uma metáfora em inglês? ¿No crees que las metáforas inglesas pueden ayudar a simplificar ideas complejas? Você não acha que as metáforas inglesas podem ajudar a simplificar ideias complexas? ¿Qué tan conscientes somos del uso de metáforas y símiles cuando hablamos inglés diariamente? Quão conscientes somos do uso de metáforas e símiles quando falamos inglês diariamente? ¿No te ha pasado que una metáfora inglesa te ha hecho ver algo de una manera completamente nueva? Não te aconteceu já uma metáfora inglesa te fazer ver algo de uma maneira completamente nova? ¿Qué tan efectivas son las metáforas inglesas para crear imágenes vívidas en la mente del oyente? Quão eficazes são as metáforas inglesas para criar imagens vívidas na mente do ouvinte? ¿No crees que el inglés, a través de sus símiles, puede evocar emociones y sentimientos profundos? Você não acha que o inglês, através de suas comparações, pode evocar emoções e sentimentos profundos? ¿Qué novelas en inglés recomendarías para ampliar el léxico? Que romances em inglês você recomendaria para expandir o vocabulário? Se dice que leer clásicos es excelente para aprender vocabulario nuevo, ¿es cierto? Disse que ler clássicos é excelente para aprender vocabulário novo, é verdade? En tu opinión, ¿hay algún autor en inglés particularmente bueno para estudiantes de idiomas? Na sua opinião, existe algum autor em inglês particularmente bom para estudantes de idiomas? Considerando mi nivel intermedio, ¿qué tipo de libros serían más adecuados para mí? Considerando meu nível intermediário, que tipo de livros seriam mais adequados para mim? Me gustaría encontrar lecturas en inglés que no sean demasiado complejas,
¿Tienes alguna sugerencia? Gostaria de encontrar leituras em inglês que não sejam muito complexas. Você tem alguma sugestão? ¿Crees que los libros de fantasía o ciencia ficción son útiles para aprender palabras nuevas en inglés? Você acha que livros de fantasia ou ficção científica são úteis para aprender novas palavras em inglês? ¿Qué opinas sobre los libros de texto diseñados específicamente para ampliar el vocabulario en inglés? O que você acha dos livros didáticos projetados especificamente para ampliar o vocabulário em inglês? ¿Es mejor leer libros que ya conozco traducidos al español y luego en inglés, o empezar directamente con obras originales? É melhor ler livros que eu já conheço traduzidos para o espanhol e depois em inglês, ou começar diretamente com obras originais? ¿Qué estrategias recomiendas para recordar las palabras nuevas que encuentro al leer en inglés? Quais estratégias você recomenda para lembrar as novas palavras que encontro ao ler em inglês? A veces me frustro con el vocabulario desconocido. ¿Cómo superas esa barrera al leer en inglés? Às vezes me frustro com o vocabulário desconhecido. Como você supera essa barreira ao ler em inglês? ¿Hay alguna página web o aplicación que sugiera libros en inglés según mi nivel de idioma? Existe algum site ou aplicativo que sugira livros em inglês de acordo com meu nível de idioma? Se habla mucho de los beneficios de leer en voz alta. ¿Crees que ayuda a mejorar el vocabulario? Se fala muito sobre os benefícios de ler em voz alta, você acha que ajuda a melhorar o vocabulário? ¿Qué tipo de libros en inglés te resultaron más útiles cuando estabas aprendiendo el idioma? Que tipo de livros em inglês você achou mais úteis quando estava aprendendo o idioma? ¿Es importante usar un diccionario mientras leo en inglés, o es mejor intentar deducir el significado por contexto? É importante usar um dicionário enquanto leio em inglês ou é melhor tentar deduzir o significado pelo contexto? ¿Qué géneros literarios en inglés son más accesibles para quienes buscan ampliar su vocabulario? Quais gêneros literários em inglês são mais acessíveis para quem busca ampliar seu vocabulário? ¿Qué recursos online recomendarías para encontrar definiciones y ejemplos de uso de palabras en inglés? Quais recursos online você recomendaria para encontrar definições e exemplos de uso de palavras em inglês? Considerando que me interesa la historia, ¿qué novelas históricas en inglés serían buenas para aprender vocabulario? Considerando que me interesso por história, quais romances históricos em inglês seriam bons para aprender vocabulário? ¿Qué opinas sobre leer versiones adaptadas de libros clásicos en inglés para principiantes? O que você acha de ler versões adaptadas de livros clássicos em inglês para iniciantes? ¿Te has dado cuenta de la inmensa tarea que supuso compilar el primer Oxford English Dictionary? Você já percebeu a imensa tarefa que foi compilar o primeiro Oxford English Dictionary? Resulta fascinante cómo la filología influyó en la estructura inicial del diccionario. É fascinante como a filologia influenciou a estrutura inicial do dicionário. Se dice que James Murray, el primer editor, recibió miles de voluntarios para definir palabras. Disse que James Murray, o primeiro editor, recebeu milhares de voluntários para definir palavras. La evolución del significado de las palabras a lo largo del tiempo es algo que el OED documenta maravillosamente. A evolução do significado das palavras ao longo do tempo é algo que o OED documenta maravilhosamente. No creía que la recopilación de citas para ilustrar el uso de cada palabra fuera tan exhaustiva. Eu não acreditava que a compilação de citações para ilustrar o uso de cada palavra seria tão exaustiva.
Es increíble pensar en la cantidad de recursos que se necesitaron para crear un diccionario tan completo. É incrível pensar na quantidade de recursos que foram necessários para criar um dicionário tão completo. La primera edición del OED, publicada en fascículos, tardó décadas en completarse, ¿verdad? A primeira edição do OED, publicada em fascículos, levou décadas para ser concluída, não é mesmo? Se rumorea que algunos voluntarios enviaban definiciones inventadas al editor Murray. Corre o boato de que alguns voluntários enviavam definições inventadas ao editor Murray. La influencia del inglés antiguo y medio en el vocabulario actual se ve claramente reflejada en el OED. A influência do inglês antigo e médio no vocabulário atual se reflete claramente no OED. Considerando la época, ¿cómo lograron organizar tal cantidad de información? Considerando a época, como conseguiram organizar tanta informação? La historia del OED es un testimonio de la pasión por el lenguaje y la precisión. A história do OED é um testemunho da paixão pela linguagem e pela precisão. ¿Sabías que el OED ha sido revisado y ampliado varias veces desde su publicación original? Você sabia que o OED foi revisado e ampliado várias vezes desde sua publicação original? La inclusión de palabras arcaicas en el OED es crucial para comprender la evolución lingüística. A inclusão de palavras arcaicas no OED é crucial para compreender a evolução linguística. Se comenta que la definición de algunas palabras en el OED ha generado controversia a lo largo del tiempo. Comenta-se que a definição de algumas palavras no OED gerou controvérsia ao longo do tempo. ¿Qué te parece la idea de que el OED no solo define palabras, sino que también cuenta historias? O que você acha da ideia de que o OED não só define palavras, mas também conta histórias? La labor de los lexicógrafos en la creación del OED es verdaderamente admirable. O trabalho dos lexicógrafos na criação do OED é verdadeiramente admirável. Es curioso cómo el OED refleja los cambios sociales y culturales a través del lenguaje. É curioso como o OED reflete as mudanças sociais e culturais através da linguagem. La complejidad de la etimología de algunas palabras en el OED es asombrosa. A complexidade da etimologia de algumas palavras no OED é surpreendente. ¿No crees que la fluidez en inglés abre puertas profesionales inimaginables? Você não acha que a fluência em inglês abre portas profissionais inimagináveis? A veces, el cambio constante entre idiomas puede ser agotador mentalmente. Às vezes, a mudança constante entre idiomas pode ser mentalmente exaustiva. Se ha notado un aumento en la necesidad de habilidades bilingües en el mercado laboral actual. Foi notado um aumento na necessidade de habilidades bilíngues no mercado de trabalho atual. La capacidad de adaptar el lenguaje según el contexto social es fascinante, ¿verdad? A capacidade de adaptar a linguagem de acordo com o contexto social é fascinante, não é? En mi experiencia, la mezcla de idiomas enriquece la comunicación. Na minha experiência, a mistura de idiomas enriquece a comunicação. ¿Qué opinas sobre el impacto del inglés en las lenguas minoritarias? O que você acha do impacto do inglês nas línguas minoritárias? Es increíble cómo los niños bilingües desarrollan una mayor flexibilidad cognitiva. É incrível como as crianças bilíngues desenvolvem uma maior flexibilidade cognitiva. La presión por dominar el inglés puede generar ansiedad en algunos estudiantes. A pressão para dominar o inglês pode gerar ansiedade em alguns estudantes.
Se dice que la exposición temprana al inglés facilita su aprendizaje. Disse que a exposição precoce ao inglês facilita o seu aprendizado. En ciertas comunidades, el código switching es una práctica cultural arraigada. Em certas comunidades, a alternância de código é uma prática cultural enraizada. ¿Consideras que la enseñanza del inglés debería ser más personalizada? Você considera que o ensino de inglês deveria ser mais personalizado? La influencia del inglés en el vocabulario cotidiano es innegable. A influência do inglês no vocabulário cotidiano é inegável. ¿Cómo afecta la globalización a la necesidad de aprender inglés? Como a globalização afeta a necessidade de aprender inglês? A veces, el uso del inglés se percibe como un símbolo de estatus. Às vezes, o uso do inglês é percebido como um símbolo de status. ¿Crees que la tecnología facilita el aprendizaje del inglés? Você acha que a tecnologia facilita o aprendizado de inglês? La comprensión intercultural se ve reforzada al dominar varios idiomas, incluyendo el inglés. A compreensão intercultural é reforçada ao dominar vários idiomas, incluindo o inglês. ¿Qué estrategias son más efectivas para superar las barreras lingüísticas al hablar inglés? Quais estratégias são mais eficazes para superar as barreiras linguísticas ao falar inglês? En mi opinión, el código switching demuestra una gran inteligencia comunicativa. Na minha opinião, a alternância de código demonstra uma grande inteligência comunicativa.